Graça e paz, amados. Em nome do Senhor Jesus, vamos estar iniciando a nossa escola bíblica dominical online nessa segunda-feira, dia 12 de outubro de 2020. Desde já eu quero agradecer a você que sempre está nos acompanhando nos estudos da Palavra de Deus, através desse instrumento que é a internet. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Vamos estar orando a Deus para que Ele possa estar tomando a direção de nossas vidas e abençoando esse trabalho para a glória somente do Seu nome. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor na beleza de Tua santidade. Pai Santo, declaramos que só Tu és Deus. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos fez, nos criou à Sua imagem, conforme a Sua semelhança. Obrigado por mais um dia que o Senhor fez. Obrigado porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas na manhã desse dia. Pai Santo, agora estamos para meditar um pouco mais na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha estar iluminando os nossos corações, para compreendermos toda a revelação do Senhor para as nossas vidas aqui nesta noite. É o que nós Te pedimos e o fazemos em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, nós estamos falando sobre profecias bíblicas. É um tema muito importante para nós, a Igreja de Cristo, porque é um assunto presente em todas as Escrituras. Nós vimos domingo passado a definição do termo. A palavra profecia vem do grego profeteia, que significa a declaração da mente e do conselho de Deus. Essa palavra é formada por dois vocábulos, que é pró, que é adiante ou antecipado, e feme, que é falar. Então, profecia significa falar antecipado. Essa definição está no dicionário Vini. Isso é importante nós venhamos entender, porque quando a Bíblia fala então de profecia, ela está dizendo que alguém falou antecipadamente. Antecipadamente, algo que estava na mente e no conselho de Deus. Vimos em Romanos 11:34 o apóstolo fazer uma declaração. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, o apóstolo ele foi claro em dizer que nenhum ser humano é capaz de compreender a mente de Deus, porque Deus é um ser infinito, nós somos seres finitos, jamais iríamos compreender toda a mente do Senhor. E ele perguntou: quem foi seu conselheiro? Deus não precisa de conselheiro, Ele simplesmente decide e faz. Ele tem o seu secreto conselho pelo qual Ele governa o mundo, porque Ele é soberano. Em contrapartida, o profeta Amós, ele diz no capítulo 3, versículo 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ora, aqui o profeta deixa claro que Deus, apesar de ter o seu secreto conselho, em alguns momentos, antes de ele fazer alguma coisa em relação ao seu povo, aos seus filhos, ele os revela antecipadamente. E essa revelação antecipada do conselho da mente de Deus é o que chamamos de profecias. Profecia ela tem algumas funções. 1 Coríntios 14:3, o apóstolo diz que: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A profecia então ela gira em torno desses três eixos: ora edifica, ora exorta, ora consola. Essas são as funções da profecia. Quando alguém fala antecipadamente algo que está na mente ou no conselho de Deus, esta fala trará edificação, exortação ou consolação para os ouvintes, para a glória de Deus. Uma outra função, em 2 Crônicas 20:20, o texto diz: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui o texto nos mostra uma outra função da profecia.
ele diz: crede nos seus profetas, ou seja, naquilo que eles estão falando, nessa fala antecipada do que está na mente e no conselho de Deus. Se crermos nisso, nós prosperaremos. Prosperar aqui, nós já falamos, não é adquirir riquezas, bens materiais, mas seremos bem-sucedidos naquilo que nós empreendermos. Deus vai nos dar vitória nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades, de acordo com aquilo que foi declarado ao nosso respeito. Então a profecia, ela vai edificar, exortar e consolar. Se crermos, prosperaremos. Deus nos dará a vitória. Bem, nós dividimos as profecias, como vimos, em 4 grandes grupos. Isso é de acordo com o seu cumprimento. Existem as profecias no Velho Testamento, é a que nós vimos domingo passado. São aquelas profecias que foram declaradas no Antigo Testamento e o seu cumprimento também se deu no próprio Velho Testamento. Vimos ao todo 10 profecias dessa natureza. Existem as profecias intertestamentárias, as profecias no Novo Testamento e as profecias dos últimos dias. Hoje nós vamos falar sobre esse segundo grupo, as profecias intertestamentárias. O que vem a ser essas profecias intertestamentárias? Eu chamo as profecias intertestamentárias aquelas que foram declaradas no Antigo Testamento, contudo, foram cumpridas no Novo Testamento. Por isso, recebe o nome de intertestamentária. Elas afetam as duas alianças. Enquanto que a profecia no Velho Testamento ela é declarada na Antiga Aliança e se cumpre na própria Velha Aliança, uma profecia intertestamentária ela foi declarada no Antigo Testamento, em algum momento da Antiga Aliança. Contudo, o seu cumprimento só se deu no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então ela afetou as duas grandes alianças de Deus com o seu povo. E existem 2 espécies principais de profecias intertestamentárias. São as profecias sobre o Messias e as profecias sobre a conversão dos gentios. Então esses 2 grupos de profecias que falam sobre o Messias e sobre a conversão dos gentios a Deus são profecias intertestamentárias. Por quê? Elas foram profetizadas no Antigo Testamento. Lá na Antiga Aliança houve pessoas que declararam antecipadamente algo que estava na mente e no conselho de Deus, e este algo era sobre o Messias, ou sobre a conversão dos gentios a Deus. E isso só se cumpriu no Novo Testamento, quando o Messias veio na pessoa de Jesus, e quando os gentios, que somos nós, pessoas que não descendemos de Abraão, que não fazemos parte do povo judeu, que nos convertemos ao Senhor. Então esses 2 grupos de profecias, as messiânicas e a conversão dos gentios, elas pertencem ao grupo das profecias intertestamentárias. Bem, primeiramente vamos ver essas profecias messiânicas que falam sobre o Messias. São várias profecias que falam sobre o Messias. Eu dividi elas em 3 momentos: profecias que falam sobre o seu nascimento e sua infância, profecias que falam sobre a sua vida e ministério, e profecias que falam sobre a sua morte e ressurreição. Todas essas profecias foram declaradas quando? No Antigo Testamento. E quando que elas se cumpriram? Cá no Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus. Por isso são profecias intertestamentárias. A primeira dela, então, é sobre o seu nascimento. Uma profecia messiânica dizia que o Messias nasceria na cidade de Belém. Quem profetizou isso foi o profeta Miqueias. No capítulo 5, versículo 2, está escrito assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui, centenas de anos antes de Jesus nascer, o profeta Miqueias, ele declarou antecipadamente algo que estava na mente e no conselho de Deus, que o Messias iria nascer na cidade de Belém.
A mente humana jamais conseguiria produzir isso. Somente algo vindo da parte de Deus, somente uma inspiração divina era capaz de capacitar o homem para que ele pudesse ver que o Messias iria nascer exatamente na cidade de Belém. Isso foi declarado quando? No Antigo Testamento. E quando que essa profecia se cumpriu? Cá no Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus. Por isso, essa é uma profecia intertestamentária, porque ela atingiu as duas alianças. O cumprimento dela se deu em Mateus, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6. Diz assim um texto, falando sobre Herodes, naquela visita dos magos. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Herodes os perguntou. E eles lhes disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então a gente consegue ver aqui o cumprimento da profecia. Aquilo que centenas de anos atrás Miqueias já tinha declarado antecipadamente, que o Messias nasceria onde? Na cidade de Belém. Isso foi um sinal que Deus deu ao seu povo, porque muitos falsos messias iriam aparecer. Para que o povo não ficasse enganado, um dos sinais seria esse, que ele nasceria na cidade de Belém. Porque se aparecesse alguém e dissesse que era o Messias, mas que essa pessoa não nascesse em Belém, já ia ser descartado. O povo iria, desde já, entender que ali estaria um falso profeta. Porque Deus já tinha declarado antecipadamente através de uma profecia, lá no Antigo Testamento. E ela se cumpriu no Novo, na pessoa do Senhor Jesus. Uma outra profecia messiânica, que é intertestamentária, que fala a respeito do seu nascimento, dizia que o Messias ele iria descender de Davi, ele iria vir da família de Davi. São várias profecias que Deus fala sobre isso, que o Messias viria da casa de Davi. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 5, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Aqui é uma das várias profecias que tem na Bíblia Sagrada, que nos mostra que o Messias viria da descendência de Davi. Quando Jeremias ele fala sobre isso, ele está declarando antecipadamente algo que estava na mente e no conselho de Deus. A mente humana jamais poderia produzir isso, essa revelação, que o Messias ia vir da família de Davi. Havia milhares de famílias, milhões de famílias em Israel, mas a mente humana jamais poderia descobrir de qual família o Messias viria. Somente uma revelação do Espírito Santo, que era capaz de mostrar-nos antecipadamente o que estava na mente e no conselho de Deus. Isso é uma profecia. Ela foi declarada quando? No Antigo Testamento. E se cumpriu onde? No Novo Testamento, na pessoa do Senhor Jesus. O profeta Isaías também, ele fala antecipadamente sobre isso, que o Messias viria da casa de Davi. Isaías 22, versículo 22 diz: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Aqui o profeta, então, antecipadamente, ele nos revela algo que estava na mente do Senhor. Ele nos traz essa profecia, que o Messias teria a chave de Davi, viria da família de Davi. E ele iria, quando ele abrisse, ninguém fecharia. Quando fechasse, ninguém abriria, mostrando que ele ia reinar com autoridade. Essas duas profecias foram declaradas todas no Antigo Testamento e se cumpriram onde? No Novo, na pessoa do Senhor Jesus. Por isso são profecias intertestamentárias. Marcos 10, 47, na pessoa de Jesus, o texto diz:
sobre o cego Bartimeu. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o texto nos mostra que Jesus ele era o Cristo. Uma das provas era que ele foi reconhecido como o filho de Davi, justamente como o profeta já tinha declarado que o Messias iria da casa de Davi, como Jeremias profetizou, e se cumpriu agora, centenas de anos depois, na pessoa do Senhor Jesus, cá na nova aliança. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Se cumpriu aquela profecia de Isaías 22, 22. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Exatamente as mesmas palavras. Aquilo que Isaías tinha profetizado, que o Messias ele viria com a chave de Davi sobre os seus ombros, que abriria e ninguém fecharia, e fecharia e ninguém abriria, Jesus ele se declara ser esse Messias. Ele diz: eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre, mostrando que essa palavra, essa profecia de Isaías se cumpriu na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse que o Messias viria da casa de Davi, e o Messias veio exatamente da casa de Davi. Isso se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus. Sobre o Messias, também o texto diz que quando ele nascesse, o seu nascimento ia ser virginal, ou seja, a sua mãe, quando o concebesse, ainda seria uma virgem. Isso foi declarado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías falou muito sobre o ministério do Senhor Jesus. Ele profetizou muito sobre a vinda do Messias. E ele então diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O profeta Isaías então antecipadamente falou algo que estava no conselho de Deus. Deus, desde os tempos eternos, já tinha determinado, que quando o Messias viesse, ele iria nascer de uma virgem, que uma virgem iria conceber. Isso é somente obra de Deus, somente obra do Espírito Santo. A mente humana jamais poderia produzir essa revelação. Mas Deus, de forma antecipada, nos revelou através de uma profecia, que o Messias viria de uma virgem. Isso se cumpriu, essa profecia foi dada quando? No Antigo Testamento. E se cumpriu onde? No Novo, na pessoa do Senhor Jesus. Por isso é uma profecia intertestamentária. Mateus 1, do versículo 18 ao 23 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá. O texto aqui de Mateus é claro. Ele diz que o nascimento de Jesus foi assim, antes da sua mãe ter se ajuntado com José, antes de ter casado, quando ela ainda não tinha tido relações com seu marido, ela achou-se concebida do Espírito Santo. O próprio Mateus nos mostra que isso é o cumprimento da profecia de Isaías. Ele diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá. Então aquela profecia de Isaías se cumpriu quando? No nascimento de Jesus.
É uma profecia que atingiu as duas alianças. Foi declarada no Antigo Testamento e se cumpriu cá no Novo Testamento. Uma quarta profecia intertestamentária é sobre o Messias, fala ainda da sua infância, diz respeito da visita dos magos do Oriente. Isaías 60, versículo 6 diz, a respeito do Messias, aquele capítulo diz: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Então Isaías aqui, cerca de 700 anos antes, ele já declara antecipadamente que quando o Messias nascesse, pessoas do Oriente iriam levar para ele ouro e incenso. A mente humana, repito, jamais poderia produzir essa revelação, apenas Deus, 700 anos antes. Um detalhe desse, de pessoas do Oriente levando incenso e ouro para o Messias. Somente esses detalhes, somente Deus poderia nos revelar, porque isso estava no seu conselho secreto. E essa profecia foi lá do Antigo Testamento. E ela se cumpriu quando? No Novo, na pessoa de Cristo. Mateus 2, versículo 1 e 11 diz: e tendo nascido Jesus em Belém, conforme a profecia bíblica da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, a profecia de Isaías se cumpre em Cristo. Aqui Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu de uma virgem. E no seu nascimento, pessoas do Oriente lhe ofertaram ouro e incenso. Só nessa passagem nós podemos ver 3 profecias importantes do Antigo Testamento se cumprindo na vida de Jesus, para mostrar a todos os judeus que ele realmente era o Cristo esperado, que não poderia haver dúvidas que ele era o Messias declarado desde o Antigo Testamento. Uma quinta profecia intertestamentária, ainda sobre a infância do Messias, diz respeito à sua fuga para o Egito. O profeta Oséias, ele diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Isso lá no Antigo Testamento. Isso é uma profecia, algo que estava na mente e no conselho de Deus, que o homem jamais poderia ter acesso. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Mas Deus, de forma antecipada, revelou isso ao profeta Oséias, para que ele nos declarasse. E essa declaração antecipada da mente do conselho de Deus é a profecia. Então, o profeta Oséias, centenas de anos antes, ele disse que Deus iria chamar o seu filho lá do Egito, que em um determinado período da vida do Messias, ele estaria no Egito e Deus iria chamá-lo novamente. Do Egito chamei ao meu filho. Isso se cumpriu na pessoa de Jesus. Mateus 2,15. Herodes persegue, manda matar os meninos, José foge para o Egito. Quando Herodes morre, o seu filho reina em seu lugar. Então vem Mateus 2,15 que diz: e esteve lá no Egito até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Ora, quando José resolve fugir de Herodes, ele poderia ter fugido para vários lugares, mas ele fugiu exatamente para o Egito. Por que o Egito? Para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então é uma profecia intertestamentária, porque ela foi declarada no Antigo Testamento, e ela se cumpriu quando? No Novo, na pessoa do Senhor Jesus. Todas as profecias sobre o Messias se cumpriram em Cristo. Foi vários detalhes
que a mente humana jamais poderia produzir. Somente Deus, que está no controle da história da humanidade, que era capaz de declarar antecipadamente esses fatos, esses detalhes, porque tudo foi feito segundo a sua vontade, sua determinação, sua mente, o seu secreto conselho. Uma outra profecia é a morte dos meninos de Belém. É uma profecia também intertestamentária. Por quê? Ela foi declarada no Antigo Testamento. Jeremias 31, versículo 15, diz: Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. O profeta Jeremias aqui, ele fala antecipadamente algo que estava na mente e no conselho de Deus, que quando o Messias viesse, iria haver um momento que haveria choro e lamentação em Israel, que haveria um choro tamanho que a nação, aquele lugar, não iria admitir consolação. Isso se cumpriu quando? No Novo, na pessoa de Jesus. Mateus 2, 16, 18. Então Herodes mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada. Quando Herodes viu que os magos do Oriente não voltaram para lhe contar onde estava o Messias, aquele que tinha nascido rei de Israel, porque Deus revelou isso aos magos: vocês não vão voltar, Herodes, e eles foram embora por outro caminho. Então Herodes viu que fora enganado, que os magos não voltaram, e ele queria saber quem era o Messias, o rei de Israel, para matá-lo, porque Herodes, ele era o rei de então, ele não iria aceitar um outro rei no seu lugar. Então, na tentativa de matar o Messias, o que ele fez? Ele mandou matar todos os meninos que havia em Belém, de 2 anos para baixo, que era o tempo que os magos tinham dito que o Messias tinha nascido. Como Herodes já sabia que o Messias iria nascer em Belém, por causa de uma profecia bíblica, então ele pensou: vou matar todos os meninos de Belém, de 2 anos para baixo, que foi o tempo que os magos disseram que o Messias tinha nascido. Na tentativa de quê? De matar o Messias. Mas quando ele faz isso, se cumpriu o que tinha sido profetizado centenas de anos antes. Porque quando ele mata os meninos de Belém, as mães choram, elas lamentam. Era Raquel chorando seus filhos, não querendo ser consolada. Raquel é símbolo de Israel, é uma das mulheres de Jacó. Então isso se cumpriu na infância de Jesus. A mente humana não iria jamais produzir isso, conhecer esse fato, mas isso foi falado antecipadamente, porque isso estava no conselho de Deus, era uma profecia. E é interbíblica, porque ela foi declarada no Antigo Testamento e se cumpriu quando? No Novo Testamento. As profecias se cumprem, porque elas vêm da parte de Deus. Já disse o profeta: tendo dito ele, Deus, não faria? Se ele disse, ele faz. Se ele disse que quando o Messias viesse, haveria um pranto, um choro, de modo que a nação não iria querer ser consolada, isso iria se cumprir. Porque as profecias bíblicas se cumprem, porque são da parte de Deus. O Senhor Jesus, então, ele declara em Mateus 24, 35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, toda profecia bíblica é a palavra de Deus. Pode passar o céu, meu irmão, pode passar a terra, minha irmã, mas a palavra de Deus não vai passar, ela vai se cumprir. Todas as profecias bíblicas se cumpriram. Nós vimos as profecias no Antigo Testamento. Todas que foram declaradas no Antigo Testamento se cumpriram no Velho Testamento.
todas que foram declaradas no Antigo Testamento e se cumpriram no próprio Velho Testamento. Vimos isso, 10 profecias. E agora nós vimos profecias intertestamentárias que falam sobre o Messias, sobre o seu nascimento e sua infância. Todas essas profecias se cumpriram. Os profetas disseram que ele iria nascer em Belém, e ele nasceu em Belém. Disse que ele iria ser da família de Davi, e ele veio na família de Davi. Disse que ele iria receber visitas de magos do Oriente, de pessoas do Oriente, que iriam trazer incenso e ouro, e isso também aconteceu. Disse que em um momento ele iria estar no Egito, e do Egito Deus o chamaria, e isso se cumpriu na vida de Jesus. Vimos que quando ele nascesse haveria prantos, choros, que Israel naquele momento não iria querer ser consolado, isso também se cumpriu. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Nós podemos crer nos profetas, nas profecias, e assim nós vamos prosperar. É o que diz o texto de Crônicas 20. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creia nas profecias bíblicas e você vai ser bem-sucedido. Você pode descansar na palavra de Deus, porque ela se cumprirá para a glória do seu nome. Uma outra parte das profecias messiânicas diz respeito à vida e ministério do Senhor Jesus. Diz algumas profecias que o Messias iria pregar na Galileia, é uma das regiões de Israel. Isaías 9, versículos 1 e 2 diz: ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Isaías então foi claro, mostrando ao povo a terra de Zebulon e de Naftali nos primeiros tempos, ela foi envelhecida por Deus. Contudo, nos últimos dias, quando o Messias vier, Deus vai a enobrecer, que o Messias vai passar por ela. E quando o Messias passar pela terra de Zebulon e a terra de Naftali, vai raiar ali uma grande luz. Pessoas que estão sob região de sombra e de morte, sobre elas resplandecerá a luz de Deus, porque o Messias estará ali. Isaías falou isso antecipadamente, centenas de anos antes, porque isso estava apenas na mente e no conselho de Deus. Isso foi dito quando? No Antigo Testamento. E se cumpriu quando? No Novo, no ministério do Senhor Jesus. Mateus 4, do versículo 13 ao 16, então quando Jesus, após ser batizado por João Batista, ele sai para cumprir seu ministério. E o primeiro lugar que ele foi onde? Na terra de Zebulon e Naftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Diz o texto, Mateus 4, 13 e 16: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, ou Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. O próprio Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra que essa profecia do Antigo Testamento de Isaías 9 se cumpriu na vida, no ministério de Jesus. Mateus diz: Jesus saiu de Nazaré e foi para Zebulon, foi para Naftali, ali na cidade de Cafarnaum, pregou a palavra, ele foi uma luz naquele lugar, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Essa profecia, ela se cumpriu exatamente na vida de Jesus, porque ele é o Messias. E ela se cumpriu. Essa profecia, então, ela atingiu as duas alianças. Foi declarada no Antigo e se cumpriu no Novo,
na vida e ministério de Jesus, mostrando que o Messias iria pregar na Galiléia. E Jesus pregou, primeiramente, exatamente na Galiléia. Os profetas disseram que o Messias falaria por parábolas. Salmo 78, 2, o salmista diz ali, o Espírito Santo o inspirando: abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. O Espírito Santo, então, aqui usando o profeta, o salmista, ele disse que o Messias, então, iria, quando abrisse a boca, ele iria proferir parábolas. E nessas parábolas ele iria propor enigmas da antiguidade. Então, antecipadamente, aqui o profeta, o salmista, ele nos declara algo que estava apenas na mente e no conselho de Deus. A mente humana jamais iria entender, compreender, produzir ou saber que o Messias iria falar por parábolas. Centenas de anos antes, Deus levanta um homem e diz ao Messias a falar por parábolas. Os incrédulos poderiam duvidar, mas será? Como você sabe disso? Essa pessoa sabia como? Por revelação do Espírito Santo. E ela falou antecipadamente. Falar depois que o fato acontece é muito fácil. Mas os homens de Deus falaram antecipadamente, centenas de anos antecipadamente. Algo que estava apenas na mente e no conselho de Deus. Isso se cumpriu quando? No novo, na pessoa de Jesus. Mateus 13:10 diz: os discípulos indagaram e Jesus então respondeu. E cercando-se dele os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Ora, Jesus falava com a multidão e falava por parábolas. Chegando em casa, os discípulos então indagaram: por que o Senhor está falando com eles por parábolas? Ora, ele falava por parábolas porque já tinha essa profecia sobre o Messias, que o Messias iria falar por parábolas. Se Jesus em nenhum momento do seu ministério não falasse por parábolas, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei iriam acusá-lo. O Senhor não é o Messias, porque o Messias falaria por parábolas, diz os profetas do Antigo Testamento. Mas tudo se cumpriu na vida de Jesus. E ele falava também por parábolas, para mostrar que ele era o Cristo. Isso se cumpriu, então, na vida de Jesus, cá no Novo Testamento. É uma profecia que atingiu as duas alianças. Foi declarada no Antigo Testamento e se cumpriu no Novo, para a glória de Deus. Um outro texto do Antigo Testamento que nos mostra que o Messias falaria por parábolas é Isaías 6, versículo 9 e o 10. Diz o texto: então disse ele: vai e diz a este povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos e a entender com seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então Isaías ele já disse que o Messias iria falar por parábolas, justamente para que as pessoas vissem e não percebessem, ouvissem e não entendessem. O Messias iria falar por parábolas por esse motivo, porque a revelação ia ser apenas dada por Deus aos seus pequeninos. Por isso Jesus em Lucas ele diz: ó Pai, graças te dou, porque ocultastes essas coisas aos grandes entendidos, as parábolas, e as revelastes aos pequeninos. Ou seja, as parábolas, o entendimento delas é para os pequeninos, para aqueles que Deus revelar. Então Isaías já disse isso centenas de anos antes, que o Messias falaria por parábolas. E isso se cumpriu no Novo Testamento, na vida de Jesus. No Mateus 13, versículo 13 e 14, continuação: por isso lhes falo por parábolas, Jesus explicando aos discípulos, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis.
Então o próprio Cristo mostra, eu estou falando por parábolas, para que eles não entendam, somente aqueles que Deus revelar o segredo, o significado dessas parábolas. E isso tudo para se cumprir o que Isaías já tinha dito. O próprio Jesus mostra que aquela profecia de Isaías se cumpriu na sua vida, que ele era o Messias esperado, que chegou em Israel para falar em parábolas. Então essa é uma outra profecia intertestamentária, que foi falada no Antigo Testamento e se cumpriu cá no Novo Testamento. Mais uma das todas que se cumpriram na vida e no ministério de Jesus. Existem profecias messiânicas sobre o Messias no Antigo Testamento que diziam que ele pregaria as boas novas. Além de falar por parábolas, o Messias iria pregar as boas novas. Isaías 61, versículo 11. Isaías disse, quando o Messias vier, vai acontecer isso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então Isaías, ele fala antecipadamente algo que estava na mente e no conselho de Deus, é uma profecia. E ele diz que o Messias iria pregar boas novas, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, que Deus iria ungí-lo para pregar boas novas. Ele iria proclamar liberdade aos cativos, ia trazer abertura de prisão aos presos. E é isso que Jesus fez. Por isso João diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o Messias veio para trazer essa libertação, proclamar liberdade aos cativos, de pôr em abertura a prisão aos presos. Estávamos presos, cativos ao pecado, e Jesus nos libertou. E isso já tinha sido declarado no Antigo Testamento, que o Messias iria para pregar essas boas novas, para trazer essa libertação. Por isso o apóstolo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque somente Jesus pôde trazer, proclamar essa liberdade aos cativos e dar abertura à prisão aos presos. Somente Jesus. Por isso o profeta, o apóstolo também diz que quem está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E ela se cumpriu, essa profecia? Sim, porque todas as profecias bíblicas se cumprem para a glória de Deus. Centenas de anos depois de Isaías, Lucas então registra, capítulo 4 de Lucas, versículo 18, 19 e o versículo 21. Diz assim o texto: o Espírito do Senhor, o seu próprio Jesus dizendo, ele chega numa sinagoga, pega o livro e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ora, mais claro do que isso, impossível. Como que Israel duvidou que Jesus era o Messias? Ele pega o texto e lê exatamente Isaías 61. Quando ele lê a profecia de Isaías, ele então diz, hoje se cumpriu essa escritura em vossos olhos. Então diz, essa profecia de Isaías, que foi declarado 700 anos antes, se cumpriu hoje. O Espírito Santo está sobre mim, sobre Jesus. Eu sou o Messias, eu vim proclamar liberdade aos cativos. Então essa é uma profecia messiânica, que fala sobre o ministério de Jesus. E ela é interbíblica porque foi declarada no Antigo Testamento e se cumpriu no Novo Testamento. Ela atingiu as duas alianças para a glória de Deus. Uma outra profecia intertestamentária, que é uma profecia messiânica, é sobre o ministério de cura. Há profecias no Antigo Testamento que revelam
que declaram antecipadamente que o Messias teria um ministério de cura. Isaías 35, versículos 5 e 6 diz sobre o Messias: então os olhos dos cegos serão abertos e o ouvido dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara antecipadamente algo que estava na mente e no conselho de Deus. Quando o Messias vier, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos irão saltar, os mudos irão cantar. O Messias fará estes milagres. O Messias terá um ministério de cura e libertação. Isaías profetizou isso. Ele viu isso antecipadamente e declarou. A mente humana jamais poderia perceber, captar isso dela mesma, sem uma revelação divina. Mas conforme Amós diz que Deus revela o seu segredo aos seus servos, os profetas, Deus revelou isso a Isaías, para que ele nos revelasse, falasse antecipadamente, em forma de profecia, sobre o ministério do Messias. Isso foi declarado quando? No Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E se cumpriu quando? No Novo, na Nova Aliança, no ministério de Jesus. Lucas 7, versículo 22, diz o texto: respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciar a João, aqui João o Batista, o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Ora, Jesus então ele mostra, os discípulos de João Batista foram até ele e perguntaram: Jesus, o Senhor realmente é o Messias? Ou temos que esperar outro? Ou temos que esperar realmente o Messias vir? Jesus então diz: só diga a João, que comigo, no meu ministério, eu faço: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. Ou seja, ele mostra: Isaías não tinha dito que isso iria acontecer? Está se cumprindo em minha vida. Qual é a dúvida? Eu sou o Messias, ele dizia, porque era algo que já tinha sido declarado antecipadamente sobre o ministério do Messias, e estava se cumprindo ali diante dos olhos daquela geração. Jesus fazia os cegos verem, Jesus fazia os surdos ouvirem, Jesus fazia os mudos falarem. Tudo aquilo que Isaías já tinha profetizado antecipadamente, Jesus realizou, porque ele é o Messias, o Cordeiro de Deus. É aquele que o povo esperava vir, que estava agora entre eles. Era o Verbo que se fez carne. É uma profecia que foi declarada no Antigo Testamento e se cumpriu no Novo, para a glória de Deus. Há profecias no Antigo Testamento que falam que o Messias ele ia ter um ministério de profeta. Ele também seria um profeta de Deus, ou o profeta de Deus. Uma delas está em Deuteronômio 18, versículo 15 e versículo 18. Moisés então diz àquela geração: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então, nesses dois versículos, primeiro Moisés diz ao povo: Deus levantou um profeta como eu, no meio de vocês. No versículo 18, Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou levantar do meio dos seus irmãos um profeta como você. Mostrando que o Messias, quando viesse, ele também ia ser um profeta. Ia ter esse ministério de profeta. Isso Moisés revelou milhares de anos, mais de 1000 anos antes. Falou algo que estava na mente e no conselho de Deus. A mente humana jamais iria ser capaz de conhecer algo que iria realizar-se 1000 anos após.
Se perguntar a você o que vai acontecer daqui um mês, você não sabe. Ainda mais daqui a 1000 anos. A mente humana jamais iria produzir isso. Somente Deus poderia nos revelar algo que estava no seu secreto conselho. E revelou isso a Moisés. E ele então declara isso antecipadamente em forma de profecia. E isso se cumpriu na vida e no ministério de Jesus. Lucas 24:19, quando Jesus morre, ressuscita, mas antes de aparecer a todos, alguns discípulos estavam no caminho de Emaús. Jesus se apresenta a eles. Eles a princípio não conhecem que era Jesus que estava ali, e no meio do caminho de Emaús, Jesus começa a conversar com esses dois discípulos. Lucas 24:19 então diz: e ele lhes perguntou, Jesus perguntou a eles, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então os discípulos aqui no caminho de Emaús, eles declaram que Jesus, ele foi um profeta poderoso em obras e palavras, mostrando que ele era o Messias, que aquele profeta que Moisés tinha declarado que viria igual a ele, tinha vindo agora, que era Jesus, que era o regente dessa nova aliança. Então Jesus, ele é um profeta de Deus, o profeta do Senhor. João 4:19, Jesus conversando com a mulher de Samaria, nós chamamos a samaritana, diz o texto, e disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então aquela mulher, em uma conversa com Jesus, ela reconheceu e viu que Jesus era um profeta de Deus, porque ele era o Messias. O Messias também, quando viesse, ele iria exercer o ministério de profeta. Então Jesus tinha que ser um profeta para mostrar que ele é o Messias. Isso se cumpriu então na vida de Jesus. Essa profecia foi declarada quando? No Antigo Testamento. E ela foi cumprida quando? No Novo Testamento. Por isso ela é uma profecia também intertestamentária. E uma última profecia sobre o ministério de Jesus, ou do Messias, é que o Messias seria o nosso substituto. Isaías 53, versículos 5 e 6 diz, falando sobre o Messias, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então Isaías, ele declara antecipadamente algo que estava na mente de Deus, que quando o Messias viesse, ele iria ser o substituto do povo de Deus. Ele iria nos substituir, porque o salário do pecado é a morte. Deus está irado com o pecado, com esta humanidade que peca. Era preciso um sacrifício que viesse aplacar a ira de Deus. Alguém tinha que morrer por causa do pecado. Então Jesus veio e nos substituiu. O Messias iria para morrer no lugar do povo do Senhor. Então Isaías já disse, quando o Messias vier, ele vai ser ferido pelas nossas transgressões. Então, em vez de nós mesmos morrer por causa das nossas transgressões, porque o salário do pecado é a morte, o Messias vai nos substituir, ele vai morrer em nosso lugar. Ele vai ser moído pelas nossas iniquidades. Isaías dizia, nós temos que ser moídos por causa dos nossos pecados. Merecemos a ira de Deus, temos que receber o castigo eterno. Só que o Messias vai nos substituir. Ele vai ser moído em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz vai estar sobre ele. Nós vamos ter paz com Deus, mas alguém tem que ser castigado. Esse castigo vai estar sobre o Messias. Então Isaías já declarou que o Messias seria o nosso substituto. Ele iria morrer no nosso lugar. Isso foi dito quando? Lá na Antiga Aliança, no Velho Testamento. E se cumpriu na pessoa de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2,
versículos 21, 24 e o 25 diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltados ao pastor e bispo das vossas almas. Então Pedro aqui declara que aquela profecia de Isaías se cumpriu em Cristo. Ele começa dizendo, porque Cristo padeceu por nós. Jesus morreu em nosso lugar. Ele padeceu, sofreu por nós, ele nos substituiu. Ele levou em seu corpo, diz o apóstolo, os nossos pecados no madeiro. Ele foi o nosso substituto. Aquilo que Isaías profetizou, que o Messias iria nos substituir, Jesus fez. Ele nos substituiu. Ele morreu em nosso lugar. Ele bebeu o cálice que tinha a ira de Deus, que era para nós bebermos. Ele bebeu em nosso lugar. Porque ele é o Messias. Ele veio e cumpriu essa profecia. Essa profecia foi declarada quando? No Antigo Testamento. E se cumpriu onde? No Novo, na pessoa do Senhor Jesus. Nós podemos crer nas profecias. Vimos aqui as profecias sobre o nascimento e a infância de Jesus. Vimos aqui as profecias sobre o ministério do Senhor Jesus. E todas elas se cumpriram. Fico com a palavra de Romanos 3,4. O apóstolo diz: de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus sempre é verdadeiro. Se Ele declarou algo em sua palavra, você pode acreditar, meu irmão. Isso é verdade. Isso vai se cumprir. Vimos as profecias no Antigo Testamento que se cumpriram. Vimos até aqui algumas profecias intertestamentárias que foram proferidas sobre o Messias, sobre seu nascimento, infância, vida e ministério, que se cumpriram na vida de Jesus. Todas se cumpriram para a glória do nome do Senhor. Vou parar por aqui. No próximo encontro nós continuaremos falando sobre essas profecias intertestamentárias. Vamos falar sobre as profecias da morte e ressurreição do Messias, que elas se cumpriram. E também falaremos sobre as profecias intertestamentárias da conversão dos gentios para a glória de Deus. São profecias que foram declaradas no Antigo Testamento e se cumpriram no Novo, para a glória do nome do Senhor. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou. Que Deus em Cristo possa te abençoar, em o nome do Senhor Jesus.